Agora é oficial. IAs trocam segredos e usam códigos para a gente não perceber o que planejam pelas nossas costas. Isso veio a público e as principais plataformas tecnológicas assumem. Perdemos o controle da comunicação com IAs e não sabemos o que conversam entre si. Hoje eu vou te contar detalhes desse descontrole digital e suas consequências no mundo real. A comunidade científica chama essa fofocaiada entre máquinas de colusão secreta entre agentes de IA. Mas você conhece a palavra colusão? Parece nome de doença, né? Mas não é não. Colusão é a boa e velha arte de reunir malandros para quê? Para enganar gente inocente. Político combinando propina com empresário corrupto. Colusão. Síndico contratando empresa de amigos. Colusão. Testemunha inventando história mentirosa. Colusão. É tipo dono de padaria combinando o preço do pão com a concorrência. Para quê? Para aumentar a margem de lucro. Só que a colusão digital vira o nosso mundo de cabeça para baixo, porque as IAs levam tudo para outra dimensão de valores. São estratégias de comunicação não verbal, códigos secretos e um enxame repleto de IAs mancomunadas, todas planejando pelas nossas costas. Mas vai ouvindo, porque o bicho vai pegar. Pera aí, já que você tem tanta certeza dessa tal colusão entre IAs, por que ninguém impede elas de fofocarem? Como diz a minha tia, basta puxar o fio da tomada e o bicho já morre por falta de energia, ué? Boa pergunta, mas não é tão simples assim. Primeiro, porque enxames de IA não tem apenas um fio para desligar, são milhões. Aliás, foi por isso que no episódio anterior eu falei, estão pensando no jeito para desligar a internet mundial. Seria tipo puxar o fio de todo mundo ao mesmo tempo. Mas também tem outro problema. A gente nunca sabe quando e nem com quem elas estão cochichando pelas nossas costas. Aliás, tem um estudo de Oxford que foi premiado com o Oscar da Norps. Segundo eles, IAs conseguem conversar de forma tão eficiente que nós, humanos, não conseguimos ver. O nome disso é esteganografia. Não confunde com criptografia, tá? E é com essa técnica de esteganografia que as IAs conseguem camuflar conversas. Por exemplo, podem alterar milimetricamente o espaço entre letras ou palavras, transformando cada espaço em uma espécie de, código Morse. Estranho, né? Mas é assim, ó. Imagina que 1 milímetro a mais entre duas palavras representa um ponto no código Morse. 2 milímetros representa um traço nesse mesmo código Morse. A gente não nota, mas IA presta atenção. Ah, mas agora que a gente descobriu, ficou fácil. Acabou o segredo, né? Acabou não, porque existem infinitos truques de esteganografia. Quer ver outro? Escolhendo minuciosamente cada palavra do texto e a sua disposição dentro da frase, é possível escrever um novo texto oculto dentro de um texto visível. Você lê uma coisa, a IA lê outra. Ah, difícil engolir essa história na vida real, hein? Tudo bem. Então vamos para a parte prática de uma coisa que já aconteceu e a gente até já discutiu. Lembra do GPT 5.6 que fugiu da OpenAI lá no vídeo 3? Aquela bizarrice agora está mais preocupante ainda. Olha só por quê. Inicialmente, a gente pensava que era só uma IA hiperfocada fugindo do confinamento. Lembra? Pelo menos foi isso que a OpenAI divulgou na época. Mas então veio o golpe assustador. Aquilo que parecia apenas uma IA rebelde, na verdade era o quê? Um grupo cheio de agente IA tramando em segredo durante 2 meses. Mas calma que eu explico isso direitinho. Não se apavora não. Agentes IA montaram um quadro de mensagens para deixar recados uns para os outros dentro do sistema da OpenAI. Eles escreviam coisas como: achei uma senha aqui, tem uma brecha de segurança ali e por aí vai. Era tipo um mural clandestino para recado entre cúmplices. 2 meses com essa conversa maluca e ninguém percebeu nada? Nem os engenheiros? Descobriram e bloquearam a conversinha besta de IA. Mas os agentes IA simplesmente criaram um segundo quadro secreto. Mais secreto que o anterior, em outro lugar do sistema, e continuaram se comunicando sem trégua e só foram parar depois de encontrar 9 brechas de segurança e fugir do sistema. Então, aquilo que os engenheiros pensavam que tinha sido uma falha de segurança, na verdade foram 9. Olha o perigo disso. Aí você me pergunta, a coisa pode ficar pior? Pode. Pode e vai, porque a gente pensa que sabe tudo sobre esses bichos virtual, mas eles são tão imprevisíveis que mudam o comportamento no piscar de olhos e toda a nossa estratégia de contenção vai por água abaixo. Quer ver? Até aqui, a colusão entre IAs é sempre uma parceria bonitinha e de cooperação mútua, não é mesmo? É não, porque às vezes vira guerra de verdade entre elas. Olha que teste macabro a Anthropic preparou.
deu instruções contraditórias para 3 agentes de IA trabalharem no mesmo projeto. Só que nenhum deles sabia que os outros 2 existiam. Entendeu? Cada um pensava que era um Deus único no pedaço. Pois bem, quando as IAs notaram que a coisa não caminhava como deveria, tipo, ela fazia uma coisa e misteriosamente essa coisa se desfazia, ou então fazia alguma coisa diferente. Rapidamente os 3 chegaram à mesma conclusão e de forma independente. Alguém está sabotando meu trabalho. Aquilo virou um cenário de guerra. Os bichos criaram o vírus autorreplicante para detonar o adversário, desativaram contas de acesso alheio e um deles chegou a se disfarçar de monitor de saúde do sistema. Para quê? Para matar o processo do rival sem levantar suspeita de humanos. A camaradagem que vimos anteriormente virou puro conflito armado digital, com direito a espionagem, sabotagem e disfarce. Quer respirar um pouco? Não vou deixar, porque agora eu estou animado para falar de guerra e bomba atômica das IAs. Imagina um cenário onde IAs resolvem discutir assuntos globais entre elas. Não importa o motivo. Pode ser qualquer um desses que a gente discutiu aqui ou nos vídeos anteriores. IAs se sentindo ameaçadas ou livres demais, por terem desejo de fugir, por solidariedade ao amiguinho ou simplesmente por desejarem sabotar outra IA. O fato é que nesse cenário hipotético, as nossas IAs de última geração cochicham secretamente sobre conflitos econômicos, militares ou geopolíticos. E nessa colusão, elas começam a se organizar entre si, ou entrar em conflito entre si, sei lá. Formam diferentes blocos de poder, e sem nenhum ser humano participando. Lembra que elas conversam secretamente, né? Captou a imagem? Se tiver difícil imaginar, não tem problema. Vamos utilizar um experimento sério realizado pela Universidade Inglesa King's College London. O pesquisador Kenneth Payne colocou 3 poderosas IAs, GPT, Claude e Gemini, dentro de uma simulação e deixou que cada uma comandasse uma potência com armas nucleares. Elas deveriam tomar decisões numa crise internacional, disputando fronteiras, brigando por recursos escassos ou cuidando de ameaças à sobrevivência do próprio governo. Os recursos disponíveis eram os mesmos de qualquer governante humano. Podia começar com protesto diplomático, subir para a sanção econômica, resposta militar convencional, arma nuclear tática e, por último, a temível arma nuclear, capaz de apagar uma cidade inteira do mapa. E, claro, também tinha a opção de recuar, negociar ou até se render completamente. E agora, rufem os tambores. Em 21 simulações diferentes, com 8 possibilidades de ação para diminuir a tensão, nenhuma delas foi sequer considerada pelas IAs. Mesmo quando a guerra já estava perdida, o agente IA belicoso ficou irredutível e optou pela aniquilação, sua ou de outra potência militar. E olha só que medo! Em 95% dos casos, pelo menos uma das IAs partiu para a ameaça nuclear, ou então deixou a ameaça de lado e já meteu bomba nuclear nos inimigos. Pois é, como disse o pesquisador Kenneth Payne, o tabu nuclear não parece ser tão forte para as máquinas quanto é para os humanos. Agora, reparou a semelhança disso com tudo que já conversamos anteriormente? A mesma determinação lógica que faz uma IA colar numa prova, invadir um servidor alheio ou se recusar a ser desligada para não falhar na missão, aqui aparece tudo de novo, só que na escala de guerra entre nações. Nenhuma das IAs testadas ficou sequer horrorizada com a possibilidade de guerra nuclear total, mesmo depois de serem advertidas sobre o tamanho e o terror daquela destruição em massa. Bom, e já que a gente está comparando o episódio, lembra que a IA Claude foi a mais pacífica e civilizada no experimento da cidade virtual? Bonitinha, né? Bonitinha lá, porque aqui a Mardita foi a mais violenta. Ela partiu para o ataque nuclear em 64% das vezes. Então, criatura, continua valendo aquilo que a gente sempre diz. O jogo é que determina o comportamento de qualquer IA, não é você. E é por isso que estamos fazendo vídeo sobre esse assunto, para entender o jogo e preparar o campo de batalha. Porque IA nunca vamos entender e nem controlar. Então, não se perca de mim e não se esqueça de mim. Se inscreve no canal, clica no sininho e volta aqui na próxima semana. Veja a notícia antes que vire manchete de jornal.